Olá! Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e esse é o Desculpa o Áudio Longo. A gente tem falado do IEP, né, que é o Instituto de Estudos Psicanalíticos de Ribeirão Preto. A gente tem falado que ele oferece cursos, tem palestras, pós-graduação, mas hoje a gente queria reforçar que no Instituto eles também têm psicoterapia e supervisão para quem precisa. A gente sempre fala aqui da importância da análise pessoal, da supervisão na nossa formação, e o IEP é um lugar em que vocês podem encontrar ambos os serviços na sua nominata. Eu faço parte, do Instituto, então eu sei do cuidado e do rigor na seleção dos membros, para que haja qualidade, seriedade e ética dos profissionais. Então, se você ficou com vontade e quer saber mais, é só entrar lá no site www.ieprp.com.br, nas abas Psicoterapia e Supervisão, e procurar o profissional que te interessar. Vocês encontram também mais informações sobre o Instituto para saber de pós-graduação, cursos, palestras, eventos e essas outras informações de psicoterapia, supervisão, também no Instagram, então, que é @iep_rp. Não deixem de olhar, vale muito a pena. Vamos começar ou continuar nossa conversa aqui. Desse jeito hoje diferente, nós duas de cá, juntas. Pois é, experimentando algo novo. Virginia Woolf, em seu livro Orlando, escreve um trecho que consideramos uma forma de tentar começar a nossa conversa por aqui hoje. Nesse trecho, Orlando é afetada por súbita intensificação dos sentidos e sua audição ganha em acuidade. Woolf descreve: o relógio tic-taqueou mais e mais alto até que ocorreu uma tremenda explosão junto ao seu ouvido. Orlando deu um salto como se houvesse sido golpeada violentamente na cabeça. Foi atingida 10 vezes. Na verdade, eram 10 horas da manhã, do dia 11 de outubro do ano de 1928. Era um momento presente. Ninguém precisa se surpreender por Orlando ter se assustado, levando a mão ao coração e empalidecendo. Pois pode haver revelação mais terrível do que se saber no momento presente? O fato de sobrevivermos ao choque só é possível porque o passado nos protege de um lado e o futuro de outro. Este é nosso objetivo aqui hoje. Tentar sobreviver ao momento presente, tornando-o proveitoso, como coloca Bion, na companhia de uma pessoa que nos instiga a tentar viver assim, com todo o desconforto, mas também esperança que tal proposta gera. Cesário, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? Olha, é um grande prazer estar com vocês. Acho que desde a primeira vez, que a gente conversou, que vocês me convidaram, como vocês já devem ter percebido, eu gosto de conversar. E quando você fala áudio longo, geralmente tem algumas pessoas que quando eu começo a conversar no telefone, começo a ficar com pressa e querem desligar logo, porque eu gosto de conversar. Como acho que um bom mineiro, Eu não sou mineiro, mas eu sou de Franca, nasci em Franca. Lá em São Paulo, na formação, o pessoal me chamava de interiorano, da roça, porque a gente vai introduzindo, a terminologia do interior, Não só do interior da alma da gente, mas daquilo que a gente vive aqui, Eu penso que eu vou dizer quem é o Cesário na medida que a gente for conversando, Eu tenho a impressão que quando eu apresento alguém coordenando uma mesa ou num congresso, que a melhor maneira de apresentar uma pessoa é deixá-la falar, E falar no presente. Não tem uma mulher, a Anne Alvarez, que fala em discurso vivo, Acho que não é discurso vivo, é uma companhia viva, ela fala no coração pensante também, se possível, se a gente conseguir fazer isso. Então, eu sou o Cesário, eu sou Júnior. Vocês sabiam que Júnior é a pessoa que não é para existir? José Cesário Francisco Júnior. É o filho do pai. E, quer dizer, eu insisto em sobreviver
júnior, neto, filho, né? Geralmente é para não existir. Mas eu estou insistindo até hoje ser o que eu sou. Meu pai era farmacêutico, um médico frustrado, mas também gostava de conversar. Eu aprendi muito com meu pai. Ele tinha no fundo da farmácia, tinha umas cadeiras de madeira, que afundava lá. Ele se reunia todos os dias das 11h30, 15h, meio-dia, até 1h da tarde. Tinha um diretor do ginásio, 2 médicos e um dono de cartório. Eles conversavam todo dia, de segunda a sábado. E eu sempre os via conversar. Às vezes participava também. Estava lá vendo, desde menino. E também lembro que a questão da conversa, lá em Tuverava, na Praça 10 de Março, eles ficavam dando volta no jardim à noite. Então, além de conversar de dia, conversar de noite também. Aí tinha mais gente. Os professores do ginásio, aí eles formavam um grupo, ficavam dando volta, que nem o Freud escreveu aquele artigo dele, né, sobre a transiência, conversando, só conversando. Eu digo que eu aprendi muito com ele, com os meus analistas, né? Eu faço análise até hoje, eu gosto de conversar. O Freud fala que é análise terminável ou interminável. Eu mudei o nome. Finita e infinita. Porque no tempo você até termina uma análise, né? O tempo você fica ali, né? É finita. Mas depois você começa outra, uma outra pessoa, e desde que você combine com ela, né? Tem uma combinação, a gente vai conversando, né? E mais questões vão surgindo. Eu devo estar na 5ª ou 6ª, mais ou menos. Não pretendo encerrar, não. Acho que é alguma coisa que nutre. Então, meu nome tem a ver com meu pai, aprendi muito com ele e continuo aprendendo com os pacientes, né? Eu penso que a gente aprende muito com os pacientes. Aprende a ser o que nós somos, conversando com vocês, né? Os amigos. Tem uns amigos de Ituverava ainda. A gente vai se reunir agora em outubro. Não vai ser na Semana da Criança, como a gente fazia, mas a gente vai se reunir. É um grupo de, acho que 10, somos em 10. Às vezes tem mais algum que entra e tal, um amigo, mas geralmente são 10 pessoas. A gente se reúne na Semana da Criança. Agora com os filhos, agora tem neto, né? Tem até neto, mas conversar com os amigos, conversar com os pacientes, conversar com a esposa, com os filhos. Sempre gostei muito de esporte. Eu gostava muito de futebol, jogar futebol. Meu pai tinha muito medo de eu largar tudo para ser jogador de futebol. Mas eu gostava de futebol, vôlei, natação, basquete. Eu sempre digo o seguinte, que se eu vivesse nessa época enquanto jovem, hoje tem canal esportivo que passa esporte o dia inteiro. Eu ia ficar entre o esporte e a música, escutando música e vendo um jogo de futebol, de basquete, de vôlei. Ia ser difícil estudar, viu? Eu acho que eu precisaria de muita tolerância à frustração, né? Porque você deixa de fazer o que você gosta. Também você deixa de ser menininho, né? De viver só no princípio do prazer. Mas eu sempre gostei muito de esporte, de futebol, de basquete, de vôlei, natação, corria. E isso me deu um presente, né? Porque com 11 anos eu já era do tamanho que eu tô. Me faltou na infância jogar bola, eu sou baixinha. E pesava 30 quilos a menos só. Era pele e osso, né? Então, eu ganhei de presente ficar... Eu continuo, né? Eu faço bicicleta, faço esteira, nado. Hoje, um pouco menos do que eu fazia, mas eu tenho a impressão que isso é que me dá condições de estar vivo e com saúde, entende? Porque realmente é alguma coisa que me faz muito bem. E estudar e ler, né? Acho que desde o jardim da infância, no meu tempo era jardim da infância. Acho que eu fui para a escola bem cedinho. Hoje se vai com 1 ano, né? Vai para a escola. Mas acho que eu fui com 4, 5. Ia para a escola de bicicleta. Eu fiz o primário lá em Tuverava. Na minha época tinha admissão. Não sei se vocês tiveram isso. Era um vestibular. Você fazia
é uma espécie de um cursinho. Você fazia os 4 anos de primário, né? E aí tinha um ano de admissão. Você fazia um exame para entrar no ginásio. Eu lembro que o pai da Bernadette, né, que trabalha aqui comigo, foi mostrar para minha mãe, que era professora de ginásio, a minha redação. Tirei 9,5 na redação para entrar no ginásio. Qual a redação do seu filho? Outro dia eu fui mostrar um trabalho meu para minha mãe, enquanto ela estava viva, né? Ela falou, rapaz, você escrevia melhor quando você era mais novo. Mas eu fiz admissão, eu fiz o ginásio científico. E quando eu fui para São Paulo, tem uma história interessante. Eu tinha ganhado um livro do Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana. E eu fui lendo. E fiquei, assim, entusiasmado de ver o Freud contar, né, que numa abertura de um congresso médico, o médico disse, ao encerrarmos esse congresso, está tão angustiado com a situação, com o presente aí que você estava falando, né? Ao encerrarmos esse congresso, eu achei aquilo fantástico. Como é que a mente faz um negócio desse? Como é que a gente consegue fazer isso? Também uma outra coisa. Ao descer do ônibus, eu lembrei que eu estava esquecendo o livro. Espera aí, deixa eu ir lá buscar o livro. E tinha ganhado numa pessoa muito querida, entende? Já começou aí. Eu entrei na faculdade de medicina, tem um amigo meu que me marcou muito, o Rafael. Também é uma pessoa que ele era bem mais velho que eu, uns 3 anos mais velho que eu. Naquela época era bem mais, né? Eu era moleque, né? 17, 18 anos. Mas também é uma pessoa que me marcou, que a gente conversava muito, estudávamos, né? E conversava. Eu levei do Freud aqui, ó, aquele em espanhol, em 3 volumes, está aqui até hoje. No 3º ano de faculdade, a gente comprou junto para estudar. E tinha uma coisa muito interessante, né? Essa coisa do presente, né? A gente vivia o presente de uma maneira muito, muito viva. A gente queria ser psicoterapeuta. E a gente entrou num projeto que tinha num bairro. E esse projeto era um projeto de saúde mental. E nós éramos do 3º ano. Tinha um amigo nosso que já, mesmo no 3º ano, ele já trabalhava no hospital psiquiátrico. E ele nos convidou. Vamos lá fazer, vamos. Mas era só psiquiatria. Aí eu e o Rafael combinamos o seguinte. Nesse projeto de saúde mental, tem a Cida Sidericus, vocês devem conhecer aqui da sociedade. Cidinha já era formada e fazia parte do staff. E eu estou dizendo isso porque a Cida, a partir daí, foi uma pessoa que a gente se tornou amigo, né? Desde então. Voltamos a nos encontrar depois quando eu fui fazer formação em psicanálise. Eu estou dizendo do presente porque a gente combinou. A pessoa que você dá a medicação, eu converso. E a que eu dou, você conversa. Então a gente fazia psicoterapia e supervisão um com o outro, escondido do staff, porque não podia. O que podia ser feito era medicar. Aí eles davam supervisão da medicação e tal. No 5º ano, eu comecei a análise no 2º ano de faculdade. No 5º ano eu vi a chance de fazer o 6º ano só psiquiatria. E aí eu fiz desse jeito. E o meu analista, na época, o Aldônio, ele falou assim, olha, se você quiser, não precisa fazer residência, não. Você já está dentro do hospital psiquiátrico. Se o 6º ano você fizer só psiquiatria, vai trabalhar, ganhar dinheiro para fazer tua análise pessoal. E assim eu fiz. Teve um episódio antes também, né? Porque eu tive na minha época, o Valentim Gentil, lá da USP de São Paulo, ficou com a gente 1 mês. Ele tinha acabado de chegar da Inglaterra. E eu tinha uma ideia de ir para a Inglaterra, fazer residência lá na Tavistock. Tinha também uma clínica em Porto Alegre que eu tinha ideia de ir. Mas aí o Valentim falou para mim, olha, com o que você tem, você vai chegar lá, primeiro que para você passar na residência, você vai ter que estudar medicina você tem que tirar 9,5, 9,8 em medicina. Você vai ter que estudar feito um louco. E o que você quer é psicanálise.
Nem psiquiatria é. O que você tem de psiquiatria já dá para você viver, né? Dá para atender e tal. E assim eu fiz. Comecei em Franca, no hospital psiquiátrico, ficamos lá de 78 até 80. No hospital, fiquei até 83, quando eu comecei a formação em psicanálise, em São Paulo. Essa é outra aventura, né? Saía de Franca, passava aqui em Ribeirão, comecei a fazer didática aqui com o Zé Américo Junqueira e ia para São Paulo. Aqui entrava no carro Pedro Paulo, Zé Francisco, que começou o IEP. Tem uma história com ele interessante. A Marta Ribeiro, a Cida, a Miriam Viana. Eu lembro até hoje que o Zé, a gente estava indo para São Paulo, eu também era o Júnior, eu era o mais novo da turma. Caramba, ir para São Paulo toda semana, né? Não esqueço disso. O Zé virou para mim, o Cesário, vamos hoje. Semana que vem, não sabe. Vamos hoje. E eu estou indo até hoje. Começou em 83, 84. É a questão do novo, né? A questão do new beginning. Tem um livro do Hermann Hesse, eu acho que eu já falei para vocês, A Magia de Todo o Início. Esse livro é belíssimo, porque ele vai falando da magia do início até a morte. Você sabe que o Hermann Hesse, ele fez análise junguiana, né? Vocês sabiam disso? Ele é um prêmio Nobel que fez análise. Eu acabei tendo um contato com ele, assim, muito interessante, porque uma vez passeando numa livraria na Espanha, eu vi alguns livros pequenininhos, sabe esses livros de bolso? E vi lá Hermann Hesse. Acho que todo mundo lê quando está na juventude, Siddhartha, né? Esses livros do Hermann Hesse. Mas eram uns livrinhos interessantes que eu acabei comprando um. Esse livro é belíssimo, Contos de Amor. Ele conta os contos dele de 11, 12 anos, 13. Ele começa de lá. Então ele conta da juventude e a qualidade da narrativa, da descrição, da questão literária, tanto é que ele é prêmio Nobel de literatura. O problema é que achar esse livro é complicado. Eu fui achar só em Portugal, porque eu queria dar para meus netos. A minha netinha, por exemplo, que eu ia para a livraria lá em São Paulo com ela, desde pequititinha, desde 2, 3 anos. Eu ia para lá, eu ia passear com ela, eu ia para a livraria, lá na Cultura, na Vila, e ficava brincando com ela lá, lendo um livro para ela. Tanto é que teve um período agora que os pais ficaram muito preocupados, porque ela lia até em fila. Eu falei, calma, agora ela vai começar a namorar, larga de tudo. Mas eu dei para os filhos esse livro, isso aqui pode ler. A hora que der, vocês podem ler. Mas, enfim, eu estava falando, né, do mágico início. É sempre um início, é sempre um nascimento. O Bill fala em new beginning, né? Em alguma coisa que está sempre iniciando. Quando você tem um insight, quando você tem uma percepção, você vive alguma coisa. Então, você vive o presente, mesmo olhando para o passado. Quer dizer, o passado serve para a gente entender o presente, pavimentar o futuro. E só vê o futuro quem tem presente. Você fica olhando só para o passado. Se o passado não passou, tanto é que um dos livros do Bill é o passado presentificado. O passado que não passa. Porque é que nem, vamos falar em termos de... A gente começou falando de comida, né? É que nem um pimentão que você come e na digestão. Uma comida que você não digere. Essa ideia da Virginia Woolf, né, do presente, do impacto do presente, né? É interessante que quando você falou, eu fiz 2 seminários, quinta e sexta, sobre turbulência emocional, né? Quer dizer, poder viver a turbulência, né? Poder viver aquilo que a gente, né, conversar, por exemplo, com vocês num sábado de manhã, né? É impactante, né? Como lidar com isso, né? O tumulto e a turbulência é um jeito da gente poder. Você também falou disso, né? Como que a gente usa isso para poder viver. Eu até estava dizendo isso no seminário. Se você não turbina essa experiência impactante, essa turbulência, ela fica espalhada. Se você
turbina isso. E aonde é que você vai turbinar isso? Conversando com o analista. Então, você turbina toda esse impacto, essa turbulência, para dar direção na vida da gente. Quer dizer, então, na medida que você vive o presente e cria condições para poder viver o presente e dar direção na tua vida. E que coisa bonita que é a gente ser feito de histórias, né? E é isso que você falou, voltou a história de novo, a mesma história na minha cabeça agora aqui de novo. É uma história um negócio que eu vivi com a minha irmã numa viagem, e eu tô percebendo que é a segunda vez que eu falo dessa viagem com ela, e é a segunda vez que eu vou falar de uma história, de uma coisa difícil que a gente viveu, mas eu juro que a viagem foi maravilhosa, sabe? Mas a gente tava viajando, a gente foi pra Escócia, e a gente pegou um carro lá na Escócia, e quem dirigiu esse carro fui eu. E a gente fez um passeio pela norte da Escócia ali, né, pelas Highlands. E a ideia era voltar antes de escurecer, porque a gente estava pegando estrada, pista simples, na mão inglesa, né? A mão invertida. Então eu tava bem ansiosa com dirigir à noite. E aí não deu certo, né? A gente acabou, tudo demora muito mais do que a gente espera que demore. E a gente acabou voltando tarde, assim, pegamos a pista à noite por muito tempo. E aí chegou uma hora que o celular dela acabou a bateria, e a gente tava só com o GPS do carro em, sei lá, inglês, escocês, mas GPS é GPS, né? A gente já tava com o negócio colocado ali. E foi dando uma ansiedade grande, assim, sabe? Porque tava de noite, a gente tava, né? E aí vinha aqueles caminhões muito luminosos, os caminhões escoceses, pelo menos na minha memória, são extremamente luminosos, muita luz na direção contrária, assim. Então, foi uma coisa muito angustiante de dirigir ali. E eu pensei, nossa, a minha vida e a vida da minha irmã tá nas minhas mãos, assim. Eu tava com essa sensação, sabe? E aí a Jaque foi ótima, a Jaque é minha irmã. Ela foi ótima, porque aí acabou a música, porque a música tava no celular dela, né? E aí a gente foi cantando, foi lembrando música da nossa infância, a gente foi cantando o caminho todo. E aí, a hora que a gente chegou em Inverness, que era a cidade que a gente tava hospedada, ela falou assim que ela ficou bem nervosa, assim, bem ansiosa também. E ela ficou com medo do assunto acabar e a gente ficar só em silêncio ali com o desespero, né? E aí eu lembro que veio na minha cabeça, nessa hora eu já estava bem mais aliviada, porque tinha chegado, né? Então a gente ia pedir pizza, ia beber vinho e ia dormir, finalmente, né? E eu lembro de pensar assim e falar pra ela que eu achava que podia até acabar a vontade de conversar, mas que o assunto não acabava. E foi isso que veio na minha cabeça, na verdade, esse finalzinho, assim. Acho que o assunto não acaba, né? História e coisas acontecendo tem o tempo todo. E agora que você falou sobre a gente poder viver a turbulência, mas viver ela depois, imbuindo sentido nela, né? Foi muito do que eu vivi com isso depois, porque ali foi uma coisa muito do presente, do que estava acontecendo ali, e depois contar disso em análise, contar disso para as pessoas, a gente conversar. Eu escrevi um texto sobre isso, sabe aquela coisa assim? Acho que eu fui revivendo isso várias vezes para tentar digerir o desespero mesmo, o medo que eu senti ali, sabe? Eu penso que é isso que a gente vive. Ali não dava tempo, você precisava dirigir. Ali vocês sobreviveram à situação. É o que dá para ser feito. Né? E fizeram de uma maneira musical, não é? E bem-humorada, para lidar com o terror de viver uma situação dessa. Né? Eu tenho a impressão, você falou assim, eu já contei essa situação. Eu tenho a impressão que a gente vive, por exemplo, aqui, está vivendo essas ideias. Provavelmente tem muita coisa que está acontecendo aqui que eu não sei, vocês não sabem. Tem muita coisa que eu vou só saber, quem sabe, daqui 6 meses. Tem muita coisa que eu vou saber daqui 1 ano. E tem coisa que eu não sei se algum dia a gente vai saber. Então, eu penso que, em análise, você poder viver o presente, aprender a viver o presente, usufruir do que está acontecendo, mesmo que seja alguma coisa terrorífica. Isso você falou em termos materiais, né? Carro, caminhão e tal. Mas se a gente for pensar, tem uma ideia do Bill que eu acho muito interessante. É lógico que para você poder viver, dirigir o carro e ir andando, você precisa fazer uma cisão. Você pode fazer uma repressão também, para poder dar um jeito de caminhar. Tem hora que é o que dá para fazer. A gente sobrevive. Acontece se você reprime e fica reprimido, o Bill tem uma ideia de que a repressão é igual à morte. Por quê?
Porque aquilo que é reprimido, ele não pode ser lembrado. E ele precisa continuamente ser reprimido, desligado daquilo que faz conexão, etc, etc. Então ele fala que isso é como se fosse uma morte. Por quê? Continua vivo lá, mas precisa ser mantido afastado. Então você investe uma energia para poder manter aquilo intacto. A gente conta com o benefício do inconsciente para o inconsciente trazer para a gente. Numa análise você pode buscar isso. Eu brinco muito, né? Você ressuscita. É uma ressuscitação de alguma coisa que estava morta. Então, aprender a viver o presente é aprender a estar vivo. E usufruir de tudo aquilo que a gente pode usufruir. O que meu analista atual fala não é fazer o possível, é fazer o que dá. Ele fala para mim, possível para mim atualmente é muito. Eu faço. Então, essa questão da Virginia Woolf do presente, do impacto, do momento, do tumulto, do terror, né? Se ele pudesse ser acolhido por uma boa companhia, né? E pudesse ser ventilado. Eu gosto muito dessa ideia do Bion, que antigamente era digestão, agora é a questão da ventilação. É o que pode ser ventilado. Isso está no comum, na conversa coloquial. Fulano ventilou aquele assunto, não sei o quê e tal. É poder ventilar. Tanto é que a análise, para mim, é ventilação boca a boca. Não é assim? Você conversa, você está ventilando duas, né? É uma ventilação boca a boca. Então, poder ventilar, e na medida que você puder viver esse presente no que der, né? Você está usufruindo da tua vida, de viver a tua própria vida. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Daniela Landim, @doutorapriscila.psiquiatra, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, @nathbmelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à nossa segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. A gente lê os poetas, né? A gente vê pintura, a gente escuta a música. Atualmente eu estou fazendo um curso de música com o Edu. O Raul, lá de Porto Alegre, me convidou no Congresso de Campinas para coordenar a mesa dele de música. Aí eu falei para o Edu, falei para o Raul, né? Estava conversando, falei, Edu, vamos fazer um grupo, quero estudar música com você, cara. E aí começamos a estudar música, estamos estudando música. Aliás, amanhã tem um grupo, o Raul vai participar também. Por exemplo, como é que começou a música ocidental? A propósito de conversar. Começou nos Estados Unidos. Os ingleses foram para os Estados Unidos, os africanos foram para os Estados Unidos. E tinham os índios lá, os americanos. Depois do trabalho, depois da atividade, o que eles faziam? Eles iam para debaixo das árvores, falar, conversar da saudade da Inglaterra, da saudade da África. Então começaram as poesias, começaram as músicas. Foi aí que começou. Tinha uns nomes diferentes aqui que eu acho que não interessa, mas o jazz veio daí, né? Começou com a música religiosa, a música também para formar a mente viva, presente, poder vir à tona a música da vida, o ritmo da vida. Então, essa ideia do presente realmente, costuma dizer o aqui e agora, né, que o
que o Freud inventou, né, de viver o aqui e agora. Aliás, tem uma música do Gilberto Gil maravilhosa, né? Vocês conhecem? É maravilhosa a música do Gil, nesse sentido. Então, você vai podendo viver o presente. Você aprende a viver o presente e o que você é. Às vezes, umas coisas que você não aprecia muito, né? Você é. Mas eu penso que o caminho da análise é o caminho do presente ou do passado que não passou, que ainda está presente, e pavimentar o futuro, né? Por exemplo, essas histórias, né, que você contou, dessa viagem. A análise é uma viagem para dentro da gente. Como é que eu mudei para Ribeirão Preto? Sabe como é que é? Eu passava por aqui, fazia uma sessão, a gente ia para São Paulo fazer formação. Toda semana. A gente fez isso 10 anos. Eu e a Marta, principalmente. O Zé parou, o Pedro parou, a Cida. A gente continuou indo. Mas depois de 2 anos, Franca, Ribeirão, São Paulo, eu os deixava aqui, quando voltava de São Paulo, saí lá na terça-feira, depois da aula do Sapiens, e chegava aqui 1 hora. Até, né, cada um ficar na tua casa e tal. Saí daqui quase 2 horas, chegava em Franca 3 da manhã, para voltar no outro dia para Nádia, na quarta-feira aqui. Um belo dia, chegando a Franca, eu estava numa subida, veio um caminhão na minha direção. E eu tive que fazer uma manobra para ele não me pegar. Nesse dia eu decidi, não quero morrer aqui não. Não vou fazer isso mais não. Comecei a atender aqui e aqui estou até hoje. Quando você começou a falar, na verdade eu pensei em tantas coisas, mas você começou falando das conversas que você ouvia seu pai tendo com os amigos. E a Carol sabe disso, a gente sempre conversa aqui, eu sempre falo disso, assim, que eu tenho uma certa indignação de ver o quanto que parece que os homens pouco conversam hoje em dia. Acho que as mulheres ainda têm um pouco mais disso, assim, de manter contato. Eu fui me identificando muito também com as suas histórias de parcerias, das pessoas com quem vocês estavam, principalmente eu e a Carol, porque a gente foi amiga de faculdade, a gente conversava muito. Atrapalhava as aulas. A gente estava ali, né? Estudava junto, fazia estágios em comum. Tinha estágio que a gente ficava lá, eu sempre cito isso porque eu acho tão bom. A gente ficava no conselho tutelar, esperando para conversar na sala de espera com as pessoas que estavam na sala de espera. E tinha dias que tinham muitas pessoas na sala de espera. E tinha tardes que não ia ninguém. E a gente conversava entre si, não entre nós, a tarde inteira. Quando a gente começou o podcast também, desculpa o áudio longo, porque eu estava em Ribeirão já há muitos anos, a Carol aqui, mas a gente mantinha a nossa amizade se mandando muitos áudios, se encontrando quando eu estava aqui, quando a Carol vai para Ribeirão, mas os áudios é o que nos mantinha unidas. Então a gente vê que assim, as mulheres ainda procuram mais umas outras. E o que você acha que acontece assim, hoje em relação a isso, nessa... porque eu vou te ouvindo e vou pensando nos contatos que a gente tem, nas pessoas com quem a gente convive, até na nossa bolha, talvez psicanalítica, dos psicólogos, que são pessoas que dão muito valor para a conversa. E aí eu fico numa coisa de esperança mesmo, porque a gente vive isso. E a gente sabe o poder de transformação que tem em encontrar alguém e conversar. Mas parece que tem tantas outras pessoas que estão vivendo de um outro jeito, que é tão na solidão, e eu vejo isso mais em homens. Até que no consultório está chegando mais homens, mas também parece que você conversa assim, a maior parte das pessoas tem mulheres nos consultórios. Como que você vê isso hoje? O que será que aconteceu? Será que lá atrás, na época dos seus pais, dos nossos pais, será que eles conversavam mais? Ou não? Olha, essa coisa de ficar olhando para uma geração, eu sei que existe uma geração, eu te contei de uma geração que era meu pai farmacêutico, diretor do ginásio, 2 médicos, o dono do cartório, pessoas professores, né, do ginásio. Realmente eu penso que a vida corrida, né, um problema para sobreviver, né? Eu lembro muito bem ainda que aquela coisa de sentar na calçada e o pessoal conversar, né? Tinha o footing,
nas cidades pequenas. Vocês conheceram isso? Lá em Ituverava tinha um cinema e outro, tinha 2 cinemas. Entre um cinema e outro, na calçada, o pessoal ficava caminhando, ia até lá e voltava. E ficavam os homens, ou mesmo mulheres também, ficavam olhando. Uma espécie de caminhada. Então ia de um cinema ao outro, ia até lá, voltava. Aí acontecia, né, as conversas, os namoros. Isso chamava footing. Ao redor da caixa d'água tinha o coreto, onde a banda tocava, né, no domingo. O pessoal ficava ao redor também da caixa d'água, olhando, conversando, né? Ficava um grupo por exemplo, as mulheres ficavam andando e os homens ficavam, né? Mas tinha mulher também que ficava olhando, né? Eu me lembro do meu amigo, da gente ficar conversando no banco do jardim até 1, 2 horas da manhã, desde 10 anos, 11 anos de idade. É um filho de um dos médicos que ficava com meu pai lá, né? Que aliás, o meu pai é amigo desse pai desse amigo meu, desde o Rio de Janeiro, né? Ele formou em medicina, meu pai em farmácia, e vieram para Ituverava. Então, nós somos amigos, transgeracional, a nossa amizade. Então, realmente, eu acho que o pessoal perdeu um pouco isso. Mas eu tenho a impressão que as boas atividades que eu vejo e que as pessoas se dão bem, se direcionam bem na vida, são aquelas pessoas que sabem conversar. Eu vejo o meu genro, por exemplo, que é um vendedor, diretor comercial, CEO, ele tem uma capacidade de poder dialogar com os clientes, com as pessoas que compram, né? Eu vejo, pelo menos em todos os repórteres que se saem bem, aqueles que sabem conversar, né? O empresário que sabe lidar com as pessoas. Isso, com essa correria, aliás, fazer propaganda da Bienal nossa, né? Que vai ser em maio agora, maio do ano que vem. Como é que todas essas parafernálias tecnológicas que nos são muito úteis, nós estamos podendo conversar agora por isso. Mas como que a gente pode usar isso para favorecer a criação mental, a capacidade de pensar, a criatividade, né? Como é que a gente pode usar isso para turbinar todo o nosso potencial que temos, né? Poético, musical, ativo. Enfim, eu acho que realmente mudou muita coisa. Mudou muito. Isso. Eu tenho visto e ouvido muitas pessoas falando que têm se frustrado muito ao sair, por exemplo, para barzinhos, baladinhas, como se fosse o footing ali, né, que vocês faziam, que era para você paquerar, conhecer pessoas, e as pessoas não tendo mais coragem, capacidade de chegar e conversar, né, ouvir um não, um fora. Mas, por exemplo, tenho ouvido que os aplicativos de relacionamento têm ajudado nesse sentido, porque por lá as pessoas conversam. E normalmente quem não conversa, acaba que aí a pessoa, assim... Não, tem gente pra tudo, né? Uhum. Mas tem pessoas que estão interessadas em conversar, em ter um bom encontro com alguém que tem papo, e que ali, a partir do aplicativo, já consegue perceber, nossa, deu conversa, né? Deu match. Mas isso é uma coisa que eu acho que entra nisso também, ser difícil no ao vivo. Porque no aplicativo já tem um match prévio, né? Então tem 2 pessoas que demonstraram interesse mútuo e que aí elas vão poder conversar. Ali no tete-a-tete, né? Eu não sei, eu posso chegar em você e você tipo assim, não, e eu não sei se vai dar match. Então é mais arriscado. Então acho que a tecnologia tem protegido, assim, tenho essa impressão. A gente de ser rejeitado. Então, vocês duas estão me dando uma aula de arte de como se encontrar, né? Porque isso esse encontro entre 2 pessoas, entre as pessoas, é algo que a gente não controla, né? Você pode encontrar com uma pessoa, olha para a cara dela e dá meia volta. Sim, mesmo tendo dado match online, inclusive. Aham. Exatamente. Quer dizer, aí a importância, a meu ver,
do encontro presencial, né? Do encontro presencial para a pessoa sentir como é que ela está com a outra pessoa. O Raul escreveu um trabalho agora interessante, agora não, já faz tempo, sobre o objeto combinado na análise. Se você não combinar com a pessoa, isso aí que vocês falaram, isso aí é objeto combinado. Combinou? Vamos conversar, vamos fazer a análise. É tentar, numa conversa coloquial, a gente poder aprender a ser o que a gente é, lidando com os tumultos e os terrores. A gente lida com isso o dia inteiro, né? Aliás, eu penso que é onde a gente pode beneficiar o grupo, a comunidade, né? É exatamente ver o funcionamento da gente junto com o outro que se estabelece a sociedade. Primeiro, uma sociedade entre duas pessoas é onde a gente pode colaborar. Tem muita gente que gosta de falar, né, política, economia. Eu me sinto mais à vontade quando eu estou conversando sobre microscopia de relacionamento, né? Eu acho que isso depende das pessoas, né? Depende de como a pessoa vê. Tinha um professor meu, o Longman, ele sempre dizia assim, psicanálise é para duas pessoas. Professor, mas nem para grupo? Eu comecei com o grupo. Ele dizia assim, você sentiu a diferença do que era psicoterapia analítica de grupo e psicoterapia individual, né? É diferente, mas também dá para ver microscopia. Eu prefiro esse tipo de situação. É um ateliê, Roberta, o Carol. É um ateliê, né? É alguma coisa onde a gente pode entrar na intimidade do pensamento, na intimidade do sentir, na intimidade da música do sentimento, no ritmo do sentimento, né? Nas explosões do sentimento, nas questões que são explosivas. Eu prefiro isso, né? Porque aí você vai refinando, ressuscitando, ventilando, né, uma série de questões da tua vida e a do outro, e habilitando cada um de nós a conversar com as pessoas, onde elas estão, onde elas vivem, né? Ou pelo menos despertando a curiosidade, né, das pessoas que estão conversando com ela. Acho que a primeira ideia que vocês trouxeram do fascismo, então poder falar sobre o fascismo, o que é. Acho interessante, por exemplo, né, isso, no texto que o Bill fala de turbulência, ele está num congresso sobre borderline, psicótico borderline. E ele delicadamente diz que todos nós somos um pouquinho, né? É muito delicado, Bill, né? Mas ele diz que vai tentar abordar a questão não pelo médico, não pelo psiquiátrico, não pelo psicanalítico, mas pelo coloquial. Então ele fala da latência. Lembra do Freud? Oral, anal, fálica, latência. Depois o que é? Adolescência. Então o que está latente na adolescência? O tumulto. Aí aparece o tumulto. Então ele começa a falar da palavra em si, do latente, daquilo que está latente, que é a turbulência. Imagina se a turbulência que está em nós três vem à tona, a gente não conversa. A gente precisa fazer uma cisão, por exemplo. Tem tanta coisa acontecendo na vida de cada um de nós, né, nas respectivas famílias, casas, etc, etc. Você precisa fazer uma cisão natural para você poder conversar. Isso a gente constrói em análise. Tanto é que você encontra com pessoas que não conseguem parar de falar. Espero que não tenha sido eu agora, né? Mas a gente também está gostando de ouvir. E a gente te convidou para te ouvir. É outra coisa, né? Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Aprender a ficar só. Sentir que você é uma boa companhia para você. Né? Não é isolacionismo. Poder ficar só. Poder ler. Poder ouvir uma música. Ou mesmo ficar sentado pensando no que está acontecendo. Poder se ouvir. Poder aprender a ouvir o outro. Isso eu acho que está faltando, né? Você aprender a ouvir a outra pessoa. Numa homenagem que a gente fez para o Sapienza em São Paulo, uma das coisas mais importantes que eu via no Sapienza, com quem eu convivi durante
40 anos estudando, fazendo supervisão, viajando, certo? Aprender a ouvir. Não é só ficar quieto, mas ouvir o que o outro está dizendo. Porque você pode ficar quieto e ficar ouvindo o outro. É ouvir o outro, ouvir o silêncio do outro. Se o outro está atento no que você está dizendo, se o outro cara faz cara feia, se o outro dá risada. Enfim, ouvir o outro é acolher o outro para poder conversar com o outro. Acho que é fundamental isso. Nós entramos no outro lado da conversa, né? Porque a conversa tem o emissor e o receptor. Então, o receptor precisa estar calibrado para poder auscultar o outro, né? Não é só fisicamente a ausculta da música física, da voz física, mas o que transmite, né, nessa... que a gente lida em psicanálise com o invisível, né? Ninguém sabe como é que toca a dor. Tem tocador, mas como é que toca a dor, né? É invisível. A dor da nossa alma é invisível. Ela pode se expressar num olhar, ela pode se expressar numa poesia, ela pode se expressar numa música, mas a gente lida com o invisível. Tornar visível o invisível, né? Você não cheira a dor, você sente. As pessoas ficam muito angustiadas porque eu quero compreender. Você não compreende, você sente. A partir do sentimento você pode começar a falar. E essa é uma mudança de chave imensa, brutal quase, assim, na hora que a gente entende isso na gente. Porque rola uma identificação enorme. Eu sou a pessoa que quer entender tudo. Acho que ainda sou um pouco, sabe? Mas acho que talvez a análise tenha diminuído um pouquinho disso em mim. E a hora que você sente isso, entende desse ponto de vista, né? Não é compreender, é sentir. Depois a gente vê se compreende alguma coisa. É uma mudança gigantesca. Eu senti isso como mudança na minha vida de uma forma geral, assim, na minha relação com as pessoas, na minha tolerância, inclusive, de que as pessoas não me contem coisas, sabe? Assim, de que às vezes não é só porque elas não querem que eu saiba, mas pode não ter nada a ver aquilo ali. Assim, é uma mudança gigantesca. Que tem a ver com poder tolerar, sentir na gente também, né? Isso. Que eu fiquei lembrando de quando eu fui a Inhotim e que tinha uma obra de arte assim no meio de um campo verde e era uma bola toda fechada e tinha uma pessoa na porta que falava assim, olha, você tem labirintite? Se tiver labirintite não pode entrar. E aí isso já provoca, né, uma coisa... Eu não tenho labirintite, mas meus pais têm. Aí eu já tava, será que eu tenho também? Porque eu queria entrar, eu tava curiosa, queria viver aquela experiência, mas tava com medo. Queria que alguém fosse comigo pra sentir junto. Meus pais já falaram, nós não vamos. E aí eu entrei sozinha. E a hora que entra, de fato, como é um lugar escuro e tem uma água, uma fonte, e tem uma luz... produz um efeito que parece cristais caindo em você. Mas não é cristal, é a luz com a água. Mas a hora que você chega, assim, isso te deixa meio tonto. E precisa de tolerar ficar lá um tempo para você ver isso que eu tô falando, né? Para até entender o que é. Mas a hora que eu entrei e comecei a ver aquilo tudo, eu já fui assim, ó, pra porta. Pra falar, abre! Me tira daqui, me tira daqui! Mas aí eu consegui pensar, não, mas eu já entrei. Deixa eu tentar ver se eu consigo ficar. E aí eu fiquei, e era lindo. Mas gerava uma vertigem, um mal-estar. E aí deu pra eu ir vendo essas coisas e compreendendo essas coisas. Mas se não desse pra tolerar sentir, eu acho que também vai para um outro lugar, né? Que é o que você está falando. Não é uma compreensão de querer entender o fenômeno. É uma compreensão para tirar o que você sente. Uhum. Para tirar o sentimento. E na medida que você sente, talvez aí você possa compreender alguma coisa. A gente tem tentado uma coisa nova, sabe, Cesário? A gente colocava o título na conversa antes dela acontecer. E a gente tem tentado deixar para pensar no título do episódio depois que o episódio acontecesse. Enfim, né? É uma coisa que começou agora 5 anos depois de podcast. Mas que eu acho que o Cesário tem grande efeito nisso, sim. Sabe? Nossos encontros prévios com o Cesário foram muito férteis. Muito. Até para esperar ver, para ver o que a conversa vai, né? Enfim.
Mas me veio uma ideia de título. Não sei se esse título vai ficar, a gente precisa conversar, precisa sentir o episódio depois que ele acabar também. Mas na verdade, é quase uma ideia do que está acontecendo em mim do que necessariamente um título. Mas de que a esperança, primeiro veio que a esperança acontece, ou ela mora no presente. E agora a sensação que eu tô, na verdade, é que a esperança, e as duas coisas talvez se complementem, que a esperança mora na conversa. É onde tem esperança também, né? E fiquei com essa sensação, assim, de que esperançoso pensar que a gente sempre vai ter novas conversas para fazer, né? Isso, eu tô com esse sentimento. E vou usar desse sentimento pra gente ir pra caixa de Pandora pra poder fazer indicações. Vocês esperavam alguma coisa de mim e eu esperava alguma coisa de vocês. Tem uma esperança. E essa esperança, ela se reaviva, ela se reatualiza. Então, é uma esperança que existe no sentido de poder ir buscar. É como o bebê que aguarda o leite, que o leite tenha não só nutrição material, né, mas alguma coisa que venha junto. E eu tenho a impressão que uma boa conversa é essa, né, que nutre e que venha não só com conteúdos, né, para te acrescer, mas com afeição, com afeto. É muito diferente quando você conversa afetuosamente. Afeto vem daí, né? Que é aquilo que afeta. Afeto é aquilo que afeta. É uma conversa onde você sente que aquilo está sendo transmitido. Vou dar um exemplo que é melhor. Se você for em Mariana, em Ouro Preto, não tem uns guiazinhos que ficam ali? Para mim ficou muito claro isso. Aí eu tinha um rapaz que queria falar. Ele queria trabalhar, lógico. Então fala. Você via que ele estava repetindo, feito uma máquina. O outro tinha vida, era vivo. Tem uma experiência no Museu do Prado, em Madrid, que eu fiquei olhando um guia. Lá, antigamente, lá no Museu do Prado, tinha uma sala, uma espécie de uma antessala, e tinham guias. Aí eu fui me informar, falando, você escolhe um deles. Eu fiquei olhando para a cara deles, até acreditar que é aquele. É que nem se procurar um analista, um supervisor, namorado. Olha, sinceramente, isso deve ter o quê? Mais de 20 anos. Eu não esqueço a hora que esse cara ficou com a gente. Ele fez uma visita e ele ia falando dos quadros que ele ia... Eu lembro até hoje, ele termina com as meninas. Aí ele falou, bom, agora eu quero me despedir de vocês. Eu falei, não vai não. Vamos fazer outra hora. Né? Que é alguma coisa gostosa, alguma coisa... É uma combinação afetuosa que permite... Você falou da esperança, tem uma esperança da gente encontrar isso, e essa esperança, nesse movimento de vai e vem, né, ele mobiliza mais esperança. Tomara que outras pessoas consigam, né, fazer isso. Porque eu tenho a impressão, eu estou lembrando a Rádio Cultura de Tuverava, porque o pessoal falava, conversava desse jeito. Esse negócio de podcast, né, é só a Rádio Cultura de Tuverava fazer isso. Eu vivia ouvindo a rádio, porque antigamente, no meu tempo, não tinha isso. Era rádio. Outro dia eu estava conversando com um paciente, rádio não é FM, hein? Ondas curtas e ondas médias. Mas o pessoal conversava. Tinha programa de rádio. Vocês não devem saber do Hélio Ribeiro, correspondente musical, né? Que ele falava das músicas do cantor e tal. Enfim, dá uma tonalidade afetuosa para a conversa. Isso é esperançoso, eu penso. Né? Por isso que eu agradeço vocês de poder estar aqui, sabe? Ouvir música, ouvir e ler poesia. O negócio fica em cima da minha mesa. É um artigo da Meg Harris, em que a Meg Harris, ela é filha da Jenny Williams, que foi esposa do Meltzer. E a Meg Harris era a analisanda dele. A Meg Harris nunca atendeu uma pessoa. Vocês já leram algum artigo dela?
São artigos maravilhosos. E ela fala das musas do psicanalista Bion. Então, a gente precisa encontrar as musas nossas, o poeta que a gente gosta, a música que a gente gosta, o livro que a gente gosta, o filme. Ontem eu comecei a ver o filme Doutor Zhivago. Falei, caramba, eu já vi esse filme há não sei quantos anos atrás. Atualmente eu não releio, não revejo e não. Eu sempre estou lendo e vendo. É sempre novo. Que filme maravilhoso. Eu tive que dormir para poder acordar. Porque o filme terminava 2h30 da manhã. Um filme maravilhoso. Filme muito bom. Foi o que eu assisti ontem. Semana passada acho que assisti o documentário do Ney Matogrosso. Eu fico mudando. Semana retrasada eu estava ouvindo música brasileira. Eu gosto muito dos Beatles. Na outra semana eu ouvi muito Beatles. Agora eu estava vendo umas músicas do Supertramp, né? Aí eu misturo com Milton Nascimento. Eu tenho uma seleção musical aqui no consultório que eu faço, que eu fiz, na realidade. É uma mistura, é uma seleção de clássico com Beethoven, com Mozart, com Caetano Veloso, com Milton Nascimento, com Beatles, eu ouço música, eu acho que cada um ouvir a própria música, escolher as musas, né, de cada um, poeta, músico, livro, filme, os filmes clássicos italianos são interessantes, Poderoso Chefão, umas coisas assim que, né? Outro dia eu vi novamente o Candelabro Italiano. Eu devo ter assistido esse filme com 12 anos. Há mais de 60 anos que eu vi esse filme. Eu vi. Eu não revi, eu vi. Que é um outro jeito. É a mesma coisa ler o livro. Esse livro de contos do Hermann Hesse, tem um outro aqui da Wisława Szymborska, aquela primeira. Ela também, na minha caixa de Pandora. Estou vendo aqui Shakespeare, Clarice, Dostoiévski, Homero, tem um monte de coisa aqui. Muitas musas, né? É uma revista que me roubaram, mas eu consegui comprar outra vez. Essa coleção vocês devem conhecer. Memória da Psicanálise. Eu lembro que eu comprei duas, a uma já foi embora. Essa aqui fica em cima da minha mesa. Tá protegidinha ali, mãe. Não sei se você consegue isso no estante virtual, né? São 10 ou 11. Tem o Freud, tem o Winnicott, tem Melanie Klein, tem Bion, tem um monte. Porque tem outros artigos aqui bons também. O Sapienza, tem do Paulo Sander, tem do Cecil, tem uma série de pessoas aqui. O Luiz Carlos Junqueira, quer ver? O Zimmermann, o Sandler, a Estherzinha, o Antônio Sapienza, o Schuster, o Eva, o Luiz Carlos Junqueira, Antônio Muniz, Cecil, Diocleciano e Meg Harry Williams. Essa revista é muito boa. A coleção delas, do Freud, todas elas do Freud, da Klein, né? Do Winnicott. Eu vou pegar carona com a indicação do Cesário. É uma indicação só, é um poema da Wisława. Eu não sei se eu sei falar, é Szymborska, não sei, né? Szymborska. Wisława Szymborska. Tem um poema dela que eu gosto muito, que chama A Vida na Hora. Eu não vou ler ele, até por conta do nosso tempo, mas os nossos apoiadores recebem newsletters quinzenais, né? Depois do episódio a gente manda newsletter com mais conteúdo sobre o assunto. E aí a gente vai mandar esse poema para as pessoas, e quem está nos ouvindo que não é apoiador, se quiser se tornar apoiador, é só entrar lá no catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e ver as formas que podem contribuir com a gente, as recompensas que recebem. A partir de R$7 por mês já recebe a newsletter. Ou então... Ou a partir também de colocar na internet A Vida na Hora, né? E o nome da autora vai encontrar. E você... Eu tenho um livro dela aqui, tá ali, ó. É muito bom, né? Eu gosto dela.
É uma pessoa muito interessante. Provocativa. Nossa, Muito provocativa. Eu queria indicar 2 coisas. Uma é um filme que eu assisti ontem, que é o live action do Lilo e Stitch. Que eu quero indicar porque eu quero indicar, na verdade, acho que tô inspirada. Eu já vim com isso na cabeça, e a hora que o Cesário começou a falar do filme de ontem, ele ficou ainda mais forte. Eu tenho muitos pés atrás com esses remakes que as pessoas estão fazendo das animações, mas esse é muito bonitinho, assim, ele é até mais esperançoso do que o desenho. Lilo e Stitch. Nossa, o jeito que termina assim é tão emocionante. E a outra coisa que eu queria falar é que a gente tá falando tudo de conversa. Eu lembrei que uma das minhas musas com certeza é o Rubem Alves. Com certeza, a gente fala do podcast do Rubem Alves sempre. Todo. Mas eu lembrei do nosso primeiro episódio. A gente tem um episódio, o que inaugurou o podcast, chama Escuta da Escuta. E ele veio, assim, com muito carinho, sabe? Porque a gente tá falando exatamente isso, sobre escutar. O Rubem Alves foi meu colega de instituto. Mesmo? Eu estava saindo da sociedade, quer dizer, eu estava chegando e participou de alguns seminários conosco, porque lá em São Paulo não tinha turma. Você fazia, né? Ele, o Roosevelt, o pessoal de Campinas, não sei como analista, não ficou uma imagem muito favorável dele, não como analista, mas como poeta é fantástico, né? Mas é interessante, é o escutatório, né? Você poder, ele fala que se ele pudesse, como é que é? Ensinar, como é que escuta, né? Ele falou da escutatória, né? Poder ouvir. E ouvir daquele jeito que a gente estava dizendo, né? Acho que do mesmo jeito que a gente pode falar sem afeto, você pode ouvir sem afeto, né? Para se tocar, né? Para se deixar tocar. Uhum. Cesário, muito obrigada por ter deixado, assim, acho que a gente, fiquei pensando no conceito de pré-concepção, sabe? Porque, né, a gente foi para falar com você de fascismo, e aí a gente fez outras conversas, e chegamos na esperança do momento presente, nessa importância de estar junto para conversar. Eu acho que a gente tinha uma preconcepção, aí, se a gente puder usar esse termo, assim, que a gente ia encontrar algo muito bom em você. E obrigada por ter tido também essa confiança de que você ia encontrar algo daqui. Sim. A gente conversou já umas 2 vezes, né? Espero que a gente volte a conversar. A gente também espera. Poder colaborar com vocês. Foi um grande prazer. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!